Olá, bom dia para todo mundo. Eu sou a professora Juliana, então a gente vai continuar aqui com as aulas do Cálculo 2, do PLE. Em particular, hoje a gente vai falar sobre o tópico 12. O tópico 12 é sobre limites de funções de duas variáveis. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, essa é a aula síncrona 12, eu vou começar aqui falando sobre funções de duas variáveis, sobre os limites dessas funções. Vou começar então com a definição. Então, eu coloquei aqui para vocês a definição do que seria o limite de funções de duas variáveis. Tá? Então, a gente tem uma função, a nossa função f, ela vai ser uma função de duas variáveis, então ela vai estar definida no subconjunto do R2, meu domínio está contido no R2, e eu vou assumir que ela tem pontos, esse meu domínio tem pontos que estão arbitrariamente próximos de AB, tá? Então, o meu domínio vai estar lá em R2, eu tenho um subconjunto D aqui do R2, vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de AB, e vou supor que perto desse ponto, ele não necessariamente precisa estar no domínio, mas eu preciso que arbitrariamente próximo dele tenham pontos do domínio, tá? Então, eu vou dizer que o limite dessa minha função f de xy, quando esse ponto xy está tendendo a AB, esse é igual a L, então a gente escreve assim, se a seguinte condição é satisfeita, tá? Então, essa é a definição, né? Então, para todo epsilon positivo, sempre eu vou ter que provar a existência de um delta positivo que satisfaz a seguinte condição. Se eu pegar qualquer ponto aqui xy que esteja no domínio, tá? Tem que estar no domínio da minha função. O AB não precisa, mas esse ponto precisa. E esse ponto tem que estar próximo de AB. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Em R2 eu posso escrever assim. Eu digo que a distância entre esses dois pontos, ela é definida dessa forma. Vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, essa daqui, isso que eu acabei de colocar, é simplesmente a distância entre esses dois pontos, tá? Então, isso daqui é a distância entre esse ponto xy e o ponto AB, onde eu estou estudando a minha continuidade. Então, eu preciso que essa distância seja menor do que delta. E maior do que zero, porque eu não quero que esses pontos coincidam, tá? Então, eu estou pegando um ponto arbitrariamente próximo de xy, mas que não é xy. Desculpa, arbitrariamente próximo de AB, mas que não é AB, tá? Então, o que isso está me dizendo é que então, a gente precisa que, se esse ponto estiver perto desse, esse número está perto desse, tá? Então, essa é a minha hipótese. Eu estou assumindo que esse ponto está perto desse, que é isso que eu escrevi. Então, isso daqui tem que implicar que a distância do f de xy para o L é menor do que epsilon. Tá? Então, o que está escrito aqui embaixo é exatamente o que eu acabei de falar, mas matematicamente. Então, isso aqui está me dizendo que se esse ponto estiver perto de... Se o ponto xy está perto de AB, f de xy está próximo de L. Tá? Então, essa é a definição formal. Para todo epsilon, tem que existir um delta que satisfaz essa condição. Vamos tentar ver aqui no desenho como é que ficaria isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Esse daqui é o ponto L, tá? Em R, onde eu quero mostrar que o meu limite coincide exatamente com esse valor. E aqui, no meu domínio, esse então é o meu domínio D, tá? Domínio da minha função. A minha função, ela sai de D, sai desse domínio D e vai para R, tá? E aqui em D, eu tenho o meu ponto AB, onde eu estou estudando a continuidade. Então, eu quero estudar a continuidade aqui, nesse ponto AB. Então, pela definição que a gente acabou de colocar, como é que ficaria? Então, dado um epsilon, eu vou dar um epsilon. Com esse epsilon, eu vou ter um intervalo aqui em R, que vai ser o intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. Então, eu tenho esse intervalo todo aqui. E
Para esse limite coincidir com L, eu preciso que, para todo epsilon, né, para todo esse intervalo que eu escolhi aqui em R, eu preciso que exista um delta, tal que, se eu fizer aqui, eu pegar todos os pontos que distam delta de AB, então essa distância aqui é igual a delta. Então eu peguei um disco de raio delta, e aí o que eu preciso é que qualquer ponto que eu escolha aqui dentro, se eu pegar um ponto aqui arbitrário, tá? Um ponto XY aqui, eu preciso que a imagem desse ponto esteja dentro desse intervalo, em qualquer lugar desse intervalo aqui, tá? Desse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então essa é a definição. Para todo epsilon, ou seja, para todo intervalo que eu escolha aqui em torno de L, vai existir esse disco de raio delta, tal que todo mundo que está aqui, né, dentro desse disco, não o AB, né? Não o AB. Mas, não necessariamente o AB, mas qualquer outro ponto que esteja aqui, a imagem dele vai cair dentro desse intervalo. Tá? Então essa que é a definição de limite. Então, uma questão muito importante aqui para a gente estudar limite de funções de duas variáveis é a noção de proximidade. Então, o que eu estou dizendo é, se esse ponto xy está próximo de AB, a imagem dele está próxima de L. Né? É isso que a gente está dizendo. Mas aqui é muito fácil saber o que é próximo, né? A gente tem uma noção muito clara do que é próximo aqui. Né? Você calcular o módulo de um número menos o outro, e esse módulo for pequeno, eu sei que ele está próximo. Aqui a noção é diferente, formalmente a distância fica assim, né, definida dessa forma, mas a questão é que agora existem várias formas de me aproximar desse ponto, né? Se eu estou em R, por exemplo, a única forma que eu me aproximo de um ponto é ou pela direita ou pela esquerda, né? Então, aqui seria diferente. Se eu estiver em R2, existem infinitas formas de me aproximar desse ponto AB, né? Eu posso me aproximar aqui ao longo de vários caminhos diferentes, né? Consigo me aproximar desse ponto de várias formas diferentes. Fiz aqui até um desenho de duas formas, né? De dois caminhos possíveis de me aproximar desse ponto AB. Eu posso vir ao longo desse caminho, posso vir ao longo desse caminho para me aproximar de AB. Existem muitas formas, né? E essa definição, ela tem que ser válida para todas as formas possíveis, né? Então, todas as formas possíveis de me aproximar desse AB vai ter que garantir que o F desse ponto vai se aproximar de L, tá? Então, por exemplo, se eu testo dois caminhos e o limite dá diferente, então esse limite não existe, tá? Porque os dois valores não estão se aproximando de um mesmo L. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, suponha que eu tenho aqui chamar esse meu caminho aqui de C1, tá? Como eu estou me aproximando de AB, e esse daqui um caminho C2, uma outra forma de me aproximar de AB, tá? E aí suponha que aconteça o seguinte, suponha que eu calcule esse limite aqui ao longo do primeiro caminho, do caminho C1, e o que acontece ao longo desse caminho C1, suponha que eu calcule esse limite da f de xy, e isso vai para um certo valor L1, tá? Então, L1 quando esse ponto XY está se aproximando do meu ponto AB ao longo desse caminho C1, tá? Suponho que isso aconteça ao longo do caminho C1. E suponho que ao longo do caminho C2 eu calcule esse mesmo limite e chegue em um valor L2, tá? Então, eu cheguei no valor L2 quando esse ponto XY se aproximou do meu ponto AB, onde eu estou estudando a continuidade, mas ao longo do caminho C2, tá? Então, se esse L1, esses dois limites forem diferentes, L1 for diferente do L2, então eu concluo que não existe o limite da minha função f de xy quando esse ponto xy está se aproximando desse ponto AB. Tá? Uma vez que esses limites são diferentes, eu concluo que esse limite, na verdade, não existe. Tá? Não existe um número L aqui que satisfaça essa condição para qualquer ponto XY aqui. O que ele está me dizendo é que depende do ponto XY, eu vou para um L1 ou para um outro L2. Então, esse limite não vai existir. Tá. Então, vamos começar aqui com um exemplo. Para mostrar que não existe o limite dessa função aqui que eu vou chamar de f de xy, quando x, y tende a 0, 0. Tá? Então, eu vou começar, eu vou chamar essa função
eu vou chamar essa função aqui de f de xy, tá? Então, essa vai ser a minha f de xy. Aqui, quando a gente olha diretamente uma informação que a gente tem, é que o domínio dessa minha função é o conjunto de todos os pontos do R2, exceto a origem, né? Eu não posso ter aqui, não posso dividir por zero, portanto, a origem não está no meu domínio. Mesmo assim, eu posso calcular o limite quando xy tende a esse ponto, não tem problema, tá? Então, o zero não está lá dentro, mas eu posso calcular, a origem não está lá dentro do meu domínio, mas eu posso calcular o limite quando ela tende a origem. E como é que eu faria isso, então? Eu tenho que me aproximar de 0, 0, tenho que me aproximar da origem. Mas existem várias formas da gente conseguir fazer isso, né? Então, eu tenho aqui, estou estudando o limite aqui, né, na origem. Então, esse é o ponto onde eu quero estudar o meu limite. Tá? Eixo X e eixo Y. Existem várias formas de me aproximar, vou começar com os caminhos mais simples, tá? Então, eu vou tentar aqui, por exemplo, esse caminho aqui, que é uma forma de me aproximar desse ponto. Vou chamar esse caminho de C1. E existe, por exemplo, essa outra forma aqui de me aproximar. E vou chamar isso daqui de caminho C2, tá? Então, eu tenho um caminho C1. Quem que é o meu caminho C1? Caminho C1 é quando y é igual a zero. O que acontece quando o y é igual a zero? Quando y é igual a zero, a minha função f, na verdade, ela vai ficar f de x0, né? F de x0, quando eu for substituir ali a minha f, vai ficar simplesmente x ao quadrado sobre x ao quadrado. Isso daqui é sempre igual a 1, tá? Ou seja, ao longo desse caminho, a minha função é constante. Ela é constante igual a 1. Então, isso aqui está me dizendo que o f de xy, ele converge para 1, porque ela é constante igual a 1, né? Ali, ao longo desse caminho, ela converge para 1 quando esse meu ponto xy se aproxima da origem ao longo desse caminho. Ao longo de C1. Então, essa informação que eu tenho aqui, tá? Posso fazer a mesma coisa para o outro caminho, caminho C2. Caminho C2, se a gente voltar aqui, o caminho C2, que é esse caminho, é quando x é igual a zero, tá? Então, o caminho C2, que é o caminho x igual a zero, quero calcular o limite nesse caminho. Ao longo desse caminho, a minha função vai ficar simplesmente f de 0y. F de 0y vai ser menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Vai ficar menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Isso aqui é sempre menos 1, independente do meu y. Isso está me dizendo que ao longo do caminho C2, a minha função é constante igual a menos 1. Logo, esse limite da função f de xy, ele tende a menos 1 quando esse ponto xy se aproxima da origem, mas ao longo do caminho C2. Ao longo do caminho C2. Então, isso daqui é o primeiro, é o limite que a gente encontrou ao longo do caminho C1. Então, esse daqui é o limite ao longo do caminho C1, vou chamar de L1. E esse daqui é o caminho ao longo de C2, que eu vou chamar de L2. Tá? Então, como L1 é diferente de L2, ou seja, o limite é diferente dependendo do caminho, então eu vou concluir que não existe o limite dessa função. Vou colocar exatamente a função que está lá. Então, não existe esse limite quando x tende à origem dessa função f de x, que é x ao quadrado menos y ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, eu testei dois caminhos, o limite deu diferente, é suficiente para garantir que esse limite não existe.
Se eu considerar, por exemplo, essa outra função aqui, eu vou tentar fazer a mesma coisa e vou começar com os caminhos mais óbvios primeiro, tá? Então, x igual a 0 e o caminho y igual a 0, tá? Então, essa agora é a minha função f, tá? Isso aqui eu vou chamar de f de xy. Novamente, o meu domínio é o conjunto de todos os pontos do R2, exceto a origem. E eu vou começar me aproximando de 0, 0 ao longo do caminho C1. Vou chamar C1 caminho y igual a 0, tá? Então, ao longo do caminho y igual a 0, a minha função ela vai ser a função x0, que é igual a 0 dividido por x ao quadrado. Isso é sempre 0. Ou seja, f de xy ao longo desse caminho, ela é constante igual a 0, então, na verdade, ela vai para 0, se o meu ponto xy se aproxima da origem ao longo desse caminho, tá? Se eu pegar um outro caminho aqui, caminho C2, o caminho x igual a 0, faço um raciocínio análogo a esse. Se o meu x for igual a 0, dá exatamente a mesma coisa. A minha função vai ficar 0 dividido por y ao quadrado. Isso é constante igual a 0. Então, ao longo do caminho C2, a minha função é constante igual a 0. Então, daqui eu concluo que f de xy também vai para 0 quando xy se aproxima de 0, 0 ao longo desse caminho, tá? Então, isso aqui é ao longo de C2. E esse daqui é ao longo do caminho C1, tá? Então, deu 0 ao longo desses dois caminhos. É claro que isso não é suficiente para garantir que esse limite é igual a 0, porque existem infinitas outras formas de me aproximar. Vou testar mais um caminho e ver se isso continua dando 0, tá? Então, vou testar agora, por exemplo... Ficando sem espaço, deixa eu tentar aqui. Caminho C3. Vou tentar um caminho C3, que é... Então, eu já tentei esse caminho. Agora eu vou tentar um outro caminho, que é, por exemplo, essa reta aqui, tá? Essa reta que é a reta x igual a y. Então, y igual a 0, ou seja, esse daqui é o meu caminho C1, esse daqui é o meu caminho C2, e agora eu construí um terceiro caminho, que é esse daqui, o caminho C3, tá? Ao longo do caminho C3, eu estou dizendo que... Eu estou definindo, né, o caminho como sendo x igual a y, tá? Se eu calcular ao longo desse caminho, a minha f de xy é simplesmente calcular f de xx, né? E isso daqui vai ficar igual x ao quadrado dividido... vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, isso vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Isso daqui é sempre igual a meio. Ou seja, ao longo desse caminho C3, a minha função é constante igual a meio. Portanto, daqui eu concluo que a minha função f... Concluo que a minha função f de xy, ela vai para meio se o xy se aproximar de 0, 0 ao longo de C3, tá? Ao longo desse caminho. Então, eu encontrei um outro caminho que me dá um limite diferente. Portanto, esse limite de fato não vai existir, tá? Então, logo, não existe o limite dessa função f de xy aqui, quando esse ponto xy tende à origem, tá? Quando eu me aproximo da origem, esse limite não existe. Então, o que acontece é que a gente pode testar um certo número de caminhos. Testei, não sei, 5 caminhos, esse limite deu sempre o mesmo valor, mas ainda assim isso não me garante que esse limite é igual a 0, porque esse limite existe, né? Mesmo que esses valores sejam todos iguais, isso não me garante que o limite existe. Existem infinitas formas de se aproximar de um ponto quando eu estou no R2. Então, testar caminhos é uma técnica boa para provar que esse limite não existe. Se eu quero provar que esse limite existe, testando caminhos não vai ser suficiente, porque tem infinitas formas de me aproximar.
tá? Então, como que a gente faria para mostrar que de fato um limite existe, para verificar de fato a existência de um limite? Bom, existem algumas formas de fazer isso, tá? Uma delas é usando propriedades de limites, né? Como a gente tinha no caso de funções de uma única variável, como vocês viram no cálculo 1. E o que acontece é que aqui essas técnicas elas continuam valendo. Então, se você quiser somar o limite calcular o limite da soma, por exemplo, é a soma dos limites. O produto é a mesma coisa. E, em particular, por exemplo, o teorema do confronto continua valendo. Então, se você consegue pegar a sua função f e limitar ela por duas outras funções, para as quais você consegue calcular o limite e dar o mesmo valor, então o limite da sua função também vai dar esse mesmo valor. Então, você tem algumas técnicas, algumas propriedades aqui que a gente pode utilizar para calcular também o limite de funções de duas variáveis, tá? Então, continua valendo essas propriedades. Uma forma seria essa. Então, se eu quero provar que o meu limite de fato existe, uma das formas seria essa. Eu posso utilizar as propriedades de limite e tentar provar que esse meu limite existe e encontrar o valor. Uma outra forma é usar a definição mesmo, com epsilon e delta, e tentar provar que esse limite existe e encontrar o valor dele, né? Então, nesse exemplo aqui, vamos pensar nessa função aqui, por exemplo. Então, essa daqui é a minha função f de xy, tá? Então, se eu pego, por exemplo, essa função f de xy, qual a primeira coisa que eu faria? Se eu não sei se esse limite existe, qual a primeira coisa que eu faço? Eu testo caminhos. Se eu não sei se ele existe ou não, eu testo caminhos e vejo se esse limite coincide em todos os caminhos. Aqui, em particular, eu posso tentar, por exemplo, o caminho y igual a zero, vai ficar zero dividido por x ao quadrado. Então, vai dar zero. Mesma coisa, o caminho x igual a zero. Se o caminho x igual a zero, vai ficar zero dividido por y ao quadrado. Isso também dá zero. Posso tentar muitos outros caminhos, tá? A gente testou aqui nos exemplos que a gente fez, a gente testou os caminhos que eram os eixos x e eixo y, ou a reta x igual a y. Existem diversas outras formas. A gente pode se aproximar com outras retas, né? Com coeficientes diferentes. Eu posso me aproximar do ponto, por exemplo, da origem com essa reta aqui, por exemplo, seria uma outra forma de me aproximar. Ou eu posso me aproximar até com uma parábola. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu poderia fazer y igual a x ao quadrado. Então, ao longo dessa parábola, eu conseguiria me aproximar da origem também. Seria uma outra forma de me aproximar. Mas se eu faço isso aqui, se eu substituo por x ao quadrado aqui também vai ficar x à quarta, quando eu for calcular esse limite, eu consigo provar que ele também vai para zero, tá? Então, essa função aqui, vocês podem testar vários caminhos, até sugiro que vocês tentem fazer isso, testam caminhos para essa função, caminhos que se aproximam da origem, e vocês vão ver que está sempre igual a zero. Ao longo de todos os caminhos que vocês testarem, vai dar sempre igual a zero. Então, depois de você testar lá um certo número, sei lá, X de caminhos que você testou e deu sempre zero, ainda assim, né, como eu disse, você não consegue garantir que esse limite é igual a zero. Uma forma de provar que de fato dá zero seria usar a definição com epsilons e deltas, tá? Então, o que eu estou dizendo com isso é que a gente conseguiria provar isso usando epsilon e delta. E para fazer essa demonstração, eu vou escrever então primeiro o que a gente teria que provar, tá? Então, se eu quero provar, vou colocar aqui o que eu quero provar, tá? Então, eu quero provar que o limite dessa minha função, vou chamar de f de xy, tá? O limite dessa minha função, quando xy tende à origem, que isso daqui é igual a zero, tá? Se eu quero provar que isso daqui é igual a zero, ou seja, o que é equivalente a provar, usando epsilons e deltas, que se esse ponto está próximo desse ponto, né, a hipótese, então esse ponto está próximo desse ponto. Tá? Então, matematicamente falando, eu quero provar que para todo epsilon tem que existir um delta positivo, tal que essa seguinte condição é satisfeita. Se eu pegar um ponto xy que está no domínio dessa função, e esse ponto está próximo da origem, o que significa estar próximo? Aquela raiz quadrada, né? Vai ficar x menos zero ao quadrado, y menos zero ao quadrado. Então,
Então, se essa distância for menor que delta, ela tem que ser maior que zero para garantir que esse ponto não é a origem, tá? Para não ter igualdade dos dois pontos. Isso daqui tem que me implicar que a distância do f de xy para o zero é menor do que epsilon, tá? Então, eu teria que provar isso daqui. Para todo epsilon existe delta, tal que isso daqui acontece. Vou reescrever, tá? Primeira coisa, quando eu for reescrever, eu vou observar o seguinte. Isso daqui ser maior que zero significa que os pontos x e y não podem ser... os valores de x e de y não podem ser simultaneamente iguais a zero. Ou seja, esse ponto não pode ser origem. Então, e se eu observar o domínio dessa função, é justamente o conjunto de todos os pontos do R2 exceto a origem. Então, essa condição aqui já me garante que o meu xy está no domínio, tá? Então, eu posso simplesmente esquecer isso daqui, porque já está implícito aqui, tá bom? Então, eu vou reescrever isso, vou reescrever também quem é o meu xy, tá? F de xy. Quando eu for escrever o módulo dessa função, como está tudo ao quadrado, vai ficar o módulo do numerador, módulo do denominador. Como é tudo positivo, exceto y, na verdade vai ficar um módulo somente aqui. Tá? Então, eu vou reescrever tudo isso usando essas informações que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou colocar de novo, ou seja, né? O que eu quero provar? Ou seja, para todo epsilon positivo, eu quero encontrar um delta positivo, tal que se o meu ponto estiver próximo da origem, ou seja, 0 menor que raiz de x ao quadrado, y ao quadrado, ou menor do que delta, né? Se ele estiver próximo desse ponto, próximo da origem, isso daqui tem que me garantir que o f de xy está próximo de zero. Então, aqui, isso daqui menos zero vai ficar simplesmente o módulo disso daqui, que eu disse que era módulo de y, que era 3x ao quadrado módulo de y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui vai ficar simplesmente 3x ao quadrado. O módulo fica somente no y, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui tudo for menor do que epsilon. Tá? Então, é isso daqui que eu quero provar. Eu só reescrevi, fui reescrevendo de uma forma mais simples o que eu quero provar. Então, eu quero provar que para todo epsilon eu consigo encontrar um delta, tem que mostrar quem é esse delta, tal que, se eu assumo isso, eu consigo provar que isso daqui é menor do que delta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer 3 observações que a gente vai utilizar. Então, a primeira observação é a seguinte. Se eu tenho x ao quadrado, se eu pego esse meu x ao quadrado e somo um número que é maior ou igual a zero, eu tenho essa desigualdade, sempre, porque o y ao quadrado é maior ou igual a zero. Daqui, eu concluo que x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é menor ou igual a 1. Tá? Outra informação que eu também vou utilizar aqui, só para a gente relembrar, é que se eu quiser calcular a raiz quadrada de um número ao quadrado, isso daqui não é exatamente y, mas ele é o módulo desse número y. Tá? Então, são as 3 observações que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos lá. Eu quero provar que isso daqui é menor do que epsilon. Então, eu vou começar com essa expressão aqui, vou obtendo uma série de desigualdades, vou tentar utilizar a minha hipótese e até chegar que isso daqui de fato é menor do que delta. Então, vou começar com a expressão que eu tenho. Então, eu sei que eu tenho 3x ao quadrado, norma de y, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui já aparece a primeira coisa que eu queria usar, que é que esse valor aqui é menor ou igual a 1. Tá? Então, isso daqui, como isso é menor ou igual a 1, eu posso simplesmente substituir por 1 usando essa desigualdade. Tá? Posso fazer isso. Então, aqui eu estou simplesmente utilizando a segunda informação que eu falei para vocês. Aqui agora, eu posso usar a primeira, não exatamente a primeira, mas uma desigualdade análoga à primeira. Desculpa, vou usar a primeira e a terceira aqui. Vou usar uma desigualdade que é essa terceira igualdade. Isso aqui vai me dizer que isso daqui é
simplesmente essa raiz. Então, aqui o que eu estou fazendo é usando a terceira observação que eu fiz. Agora sim eu posso usar, não exatamente a primeira, mas uma versão dessa primeira. Isso aqui também, se isso aqui vale, né? Isso aqui é a mesma coisa, eu posso usar também x ao quadrado, y ao quadrado, né? Exatamente o mesmo tipo de desigualdade que é válida pela mesma razão, tá? Então, agora, usando ela, eu consigo provar que isso daqui é menor ou igual. Eu posso substituir y ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado, desde que eu coloque esse menor ou igual, tá? Então, isso aqui fica 3x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu simplesmente utilizei essa primeira observação. Bom, por que essa desigualdade que eu obtive aqui é importante? Porque eu quero provar que esse valor todo é menor do que epsilon, tendo por hipótese que esse valor é menor do que delta. Que esse valor aqui é menor do que delta. Tá? Então, essa expressão aqui, ela me ajuda muito, e ela me diz o seguinte, se isso daqui for menor que delta, né, se esse valor for menor do que delta, o que você teria? Que isso daqui é menor do que 3 vezes delta. Mas você quer que isso daqui seja igual a epsilon, né? Você quer provar que a sua f de xy é menor ou igual a epsilon. Então, basta fazer o delta igual a epsilon sobre 3. Tá? É suficiente. Então, dado qualquer epsilon positivo, escolhemos basta escolher o delta como sendo exatamente epsilon sobre 3, que a gente tem que a minha função f de xy, né, o módulo dela, que é 3x ao quadrado módulo de y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Pela desigualdade que eu acabei de colocar aqui, ela é menor ou igual a 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual a 3 raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é pelo que eu acabei de provar, tá? Então, se eu estou assumindo que essa distância é menor do que delta, né? Então, a minha hipótese é que esse valor é menor do que delta. Então, eu posso usar aqui que isso daqui é menor do que 3 vezes delta. Mas o delta que eu escolhi, ele é exatamente epsilon sobre 3. Então, isso aqui é 3 vezes epsilon sobre 3. Isso aqui é exatamente igual a epsilon. Tá? Então, aqui acabou a demonstração, porque dado um epsilon, basta que eu escolha exatamente esse delta, que eu tenho que, se essa hipótese aqui for satisfeita, então esse valor vai ficar menor do que epsilon. Tá? Então, ou seja, eu acabei de concluir que f de xy, se aquela hipótese é satisfeita, que f de xy menos zero é menor do que epsilon, tá? Então, se a hipótese for satisfeita, eu tenho que o módulo de f de xy é menor do que epsilon. Portanto, eu provei usando a definição que o limite dessa função aí, f de xy, quando esse meu ponto xy tende à origem, isso é igual a zero. Então, aqui encerra a demonstração de que, de fato, isso é igual a zero. Bom, essa seria uma forma de fazer isso, né? Então, se eu quero provar que, de fato, um limite existe, ele é, de fato, aquele valor, eu posso fazer isso usando, por exemplo, a definição, que é como a gente acabou de fazer aqui. Uma outra forma seria usando propriedades, tá? Então, o que eu sugiro agora para vocês é que vocês vejam outros exemplos onde você consegue calcular esse limite de outras formas, ou até com a própria definição também, mas com exemplos distintos desse, tá? No AVA, eu coloquei à disposição de vocês um PDF com outros exemplos, tá? Para vocês estudarem, calcularem esses limites. E tem, inclusive, exemplos onde você consegue calcular isso usando as propriedades do limite, tá? Então, por exemplo, o teorema do confronto, tem um exemplo lá. Eu acho que o exemplo 6, que está nesse PDF, desse tópico, que está disponível, vocês conseguem ver um exemplo lá onde você calcula, onde você prova de fato a existência daquele limite usando, por exemplo, o teorema do confronto, tá? Então, com isso, acho que a gente encerra por aqui e eu sugiro que vocês deem uma olhada, então, em outros exemplos, em outras situações onde você consegue calcular esse limite de outras formas.
Então, até a próxima aula.